O tema de nossa mensagem de hoje é o cristão e a cultura. Essa mensagem, ela está dividida em duas partes. Neste período da manhã, veremos a primeira parte e à noite nós encerraremos com a segunda parte dessa reflexão. Estamos dando continuidade à nossa série deste mês. Juntos podemos mais. Queremos mostrar que ao vivermos a unidade do corpo de Cristo, ao agirmos juntos, nós podemos influenciar mais nossa sociedade do que quando agimos individualmente ou solitariamente como igreja. Podemos fazer mais pela sociedade juntos, politicamente. Podemos fazer mais pelo nosso país quando nos unimos e juntos também influenciamos a cultura. Então podemos fazer mais culturalmente também. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para refletir um pouco sobre esse contexto que vivemos de cultura. E é claro que quando nós falamos de cultura, cultura é uma área muito grande. Por isso eu quero então iniciar falando sobre o conceito de cultura, para que a gente possa se localizar dentro de nossa conversa. Etimologicamente, a palavra cultura, ela provém do latim colere. Colere é a palavra usada para tratar da terra. Era aquele trabalho que o agricultor muitas vezes você vê fazendo para a terra, a ideia de cultivar uma planta. Essa palavra deu origem ao termo culturae, se referindo então ao cultivo da mente, do conhecimento, isto é o trabalho que você faz para que você possa desenvolver o seu conhecimento. Nós distinguimos o que é cultura do que é natural pelo fato de vermos nela evidência de esforços e propósitos humanos. Um rio é natureza. Um canal é cultura. Um galho bruto de uma árvore qualquer, você vai identificar como natural, é natureza. Mas uma flecha feita de um galho é cultura. Um gemido é natural. Uma palavra é cultura. Então, cultura é a obra de mentes e mãos humanas. É aquela porção da herança do homem em qualquer lugar ou tempo que foi deixada intencionalmente, laboriosamente por outros homens. Para o nosso estudo, consideraremos cultura tudo aquilo que é produzido pelo homem, construído pela sociedade humana, seja no plano concreto, aquilo que pode ser tocado, como artefatos, livros, comidas, bebidas, esportes, lazer, trabalho, aquilo que pode ser tocado, como também o que é produzido pelo homem no plano abstrato, como ideias, crenças, costumes, músicas, ideologias, valores e princípios, linguagem, educação, estruturas governamentais, tudo então que é construído pelo homem, nós estamos colocando aqui como cultura. A esse conjunto de realizações humanas que rege a vida da sociedade humana. Uma vez que definimos o que é cultura, vejamos agora então a relação do cristão com a cultura.
Quando um indivíduo se converte a Jesus Cristo, logo ele se vê diante de um conflito cultural que afeta sua espiritualidade. Esse conflito se deve, em grande parte, por causa das palavras de Jesus, que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 17, verso 13 ao verso 16. Eu quero ler com vocês este texto. Diz assim: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, que os protejas, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Veja quantas vezes aparece a palavra mundo, né, dentro desta fala de Jesus. Mas é importante entendermos cada significado desta palavra mundo nesta fala. Jesus, em sua oração sacerdotal, afirma ao Pai que seus discípulos seriam odiados pelo mundo, se referindo ao ódio dos seres humanos. Então ele está dizendo: agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Ele está se referindo ao mundo criado, enquanto ele ainda está no mundo criado, mundo terreno, físico, que a gente vive. E ele diz: para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Então ele está dizendo que o mundo odiou os seus discípulos. E ele está se referindo agora o quê? Aos seres humanos. Ele está se referindo a todas as pessoas, a população, dizendo que estes passaram a odiar os discípulos. E aí ele diz: dê-lhes a tua palavra, e o mundo, os seres humanos, os odiou, pois eles não são do mundo. Ele não está dizendo que eles não são seres humanos agora. E nem está dizendo também que eles não são parte da criação. Não, não é isso. Ele não está se referindo ao mundo criado. Ele está dizendo que eles não são deste sistema. Eles não pertencem mais a essa cultura que está sobre o mundo, que dirige o mundo, que rege o mundo. Aí ele diz: como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo. Agora ele está se referindo novamente a esse mundo criado. Eu não estou pedindo para que o Senhor leve eles para a glória, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, ele fala de novo, não são desse sistema, não pertencem a essa cultura, como eu também não sou. Seus discípulos então não pertenciam ao mundo, pois passaram a pertencer ao reino dos céus. Isso significa que nós, discípulos de Jesus, somos odiados neste mundo, segundo as palavras de Jesus, pelos demais seres humanos de forma geral, porque não pertencemos a este mundo, não nos associamos ao sistema maligno e à cultura anticristã que governam este mundo. Essa realidade de vivermos no mundo e não pertencermos ao mundo se tornou ao longo dos anos um campo de conflito entre a igreja e a cultura do mundo. A teologia católica, da qual nós somos descendentes, produziu, a partir dessa realidade, uma dicotomia na vida entre o sagrado e o secular, ou sagrado e profano. Ela separou a vida e as obras em atividades espirituais e atividades que ela considera carnal, as atividades seculares. Esse erro produziu e tem produzido, ainda hoje, cristãos carnais.
pois estes separam a vida religiosa da vida secular. Isso explica porque muitos cristãos, por exemplo, pulam carnaval. E no outro domingo, né, ou seja na quarta de cinza, está lá adorando a Deus, como se não tivesse feito nada de errado. Muitos cristãos sonegam impostos e não sentem nenhuma dor na consciência. Muitos têm relacionamentos sexuais com as namoradas. E outros pecados que poderiam citar aí. Vou ficar aqui descrevendo tudo. E chegam nos finais de semana, vêm para o culto, e adoram ao Senhor, celebram como se nada tivesse acontecido, sem sequer ter um pingo de arrependimento no coração, porque eles separam a vida religiosa da vida secular. O que se faz na vida secular, para essas pessoas, não interfere com a sua vida espiritual. Tudo são campos diferentes. A Igreja Católica produziu essa mentalidade, essa cultura. Nesta dicotomia, né, então, católica, o que fazemos dentro do espaço pertencente à Igreja é considerado uma atividade sagrada. E o que fazemos dentro do espaço pertencente ao mundo é considerado algo secular, pecaminoso. E assim a gente trata todas as coisas. A arte, a música, o cinema, tudo que envolve as nossas vidas. Tudo aquilo como a gente descreveu cultura. Por exemplo, orar e ensinar a palavra de Deus são considerados atividades sagradas. Ser padre, ser pastor, é exercer um ofício sagrado, é exercer um ministério sagrado. Por outro lado, construir um prédio, ensinar matemática ou português para alguém, é considerado algo profano, algo secular, que para Deus não tem valor algum. Essa é a ideia. Tudo que se faz fora do campo eclesiástico, então, não é contado para a vida, né, espiritual como obra de Deus. Por isso que muitas pessoas elas pensam assim, não, eu trabalho durante a minha semana para mim, para a minha família, e eu sirvo a Deus quando eu sou professor da escola bíblica dominical. Como se a vida lá fora não fosse um serviço a Deus. E pensa que o serviço a Deus é só aquilo que é prestado dentro de um campo eclesiástico, quando eu estou dentro de alguma forma a Deus prestando um trabalho na igreja. Isso é separar o profano e o sagrado. É viver nessa dicotomia. Todos os trabalhos são ministérios sagrados, quando feitos como para o Senhor. Não com o fim de obter riquezas e nem glória pessoal, mas quando exercidos com o fim de servir a Deus. Por exemplo, como pastor, eu só posso estar aqui hoje diante de vocês porque algum engenheiro produziu e fez a planta desta igreja. Então, o trabalho que eu tenho como pastor só é possível porque outro fez isso. E esse trabalho que esse outro fez, também aos olhos de Deus, é importante, é sagrado. Só podemos nos reunir aqui, eu só tenho uma casa, por exemplo, para morar, você também, porque alguém foi lá e construiu, seja desde o mestre de obras, né? Desde aquele que estava ali colocando o pedreiro, né? O mestre de obras, o engenheiro, o arquiteto. Então todo trabalho glorifica a Deus. Todo trabalho é feito para o bem comum de todas as pessoas. Desde que você pensar, exercer a medicina, advogar, cantar, cozinhar, dançar, atuar, ser um programador,
consertar objetos, tudo que você faz, faça como para o Senhor. Viva dessa forma. Nós cristãos evangélicos, em sua grande maioria, continuamos vivendo dentro desse erro teológico, dicotomizado, desse mundo separado e dividido. Quando Jesus disse, eles não são do mundo, como eu também não sou, ele não estava dizendo que a cultura do mundo é totalmente maligna. Ele não afirma que não há nada de bom na cultura secular, vamos assim dizer. Ele apenas está afirmando que o sistema que rege sobre o mundo é dominado pelo maligno. E por isso seus discípulos seriam odiados. Mas não que tudo que os seres humanos produzem é maligno. João, em sua primeira epístola, ele faz uma afirmação que é mais contundente, mais categórica a respeito da cultura mundana. Eu quero ler com vocês 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diante deste texto, eu preciso levantar aqui uma pergunta. João está afirmando que a cultura mundana é totalmente pervertida? Se você simplesmente ler o início do verso 16, pois tudo que há no mundo, você vai dizer sim. Mas é importante você refletir e entender o que João está dizendo. Por isso é importante respondermos a esta pergunta com seriedade. Pois atualmente nos tornamos uma subcultura dentro de nossa própria cultura. Embora sejamos cidadãos do reino celestial, somos chamados para vivermos nossa fé, nossos valores e princípios do reino de Deus dentro da cultura de nossa pátria terrena. Nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos cidadãos brasileiros. Você é cidadão do reino de Deus, mas você é um cidadão brasileiro, um cidadão itapeviense. Você é chamado para viver os valores e princípios do reino de Deus dentro deste mundo, dentro da cultura itapeviense. Não fora, dentro. Nós cristãos criamos uma subcultura, o mundo gospel. Uma cultura paralela, mas similar à cultura do mundo, que rege o nosso sistema. Não fomos chamados para criarmos uma cultura à parte, mas para sermos sal e luz neste mesmo mundo, o qual João diz para não amarmos, e nem amarmos o que nele há. Então preste atenção. Eu estou tentando devagar porque eu sei que é um pouco complicado. Então, Jesus diz que nós não somos do mundo, nós temos uma cidadania celestial, mas ao mesmo tempo ele ora ao Pai e diz, não os tire do mundo. Então nós vivemos neste mundo e nós temos uma cidadania aqui ainda terrena, uma cidadania brasileira e no nosso caso aqui itapeviense. Pertencemos a essa cidade. E aí Jesus está querendo que a gente, como cidadãos do reino, a gente adentre nessa cultura de Itapevi e seja sal e luz. O que Jesus deseja não é que nós cristãos façamos uma cultura paralela a essa cultura.
Porque é isso que nós estamos fazendo hoje. Ah, lá fora eles têm o show, sei lá, eu nem sei mais o nome dos artistas aí fora, estou tão já na subcultura, né? Mas existe aí os cantores de fora, enfim, se tiver algum na mente, existe essa cultura aqui. Só que aí nós criamos agora a nossa própria cultura. Então a gente tem o show gospel, nós temos o show da Oficina G3. Eu sou geração antiga, tá? Eu não sei qual é mais também as atuais, né? Mas enfim, aí você tem aí esses cantores gospel com a sua cultura. Aqui, eles vão lá e fazem aquele show todo bonito de luzes para você ir lá e você... Aí, aqui é a mesma coisa. Eles fazem um show bonito de luz para você ficar lá, adora Jesus. Você está fazendo a mesma coisa com o outro ali. Só que no fundo você está adorando aqui o gospel. Aí eles fazem agora para você aqui um filme, um cinema, algo. Aí você, não posso esquecer do mundo. Ah, não, mas tudo bem, tem o filme gospel, eu venho no filme gospel. E aí a gente vai vivendo uma cultura paralela. Não me misturo com aqueles lá. Lá não, eu vivo aqui. Aqui tem festa junina, não, mas eu tenho a festa do milho. E assim é, não é? Tem o bar lá dos pessoal tomar, os jovens vão lá. Não, mas a gente tem nosso bar gospel aqui também. Lá eles tomam quentão com vinho. Nós queimamos o vinho e tomamos só o quentão. E a gente vive uma cultura paralela. Eles vendem e lutam para ser o melhor cantor aqui, vender CD. Aqui é a mesma coisa. Os evangélicos estão produzindo para o mercado. Eles querem crescer, ganhar dinheiro. É igualzinho. Nós criamos uma subcultura. Em vez de ser sal e luz aqui. Em vez da gente entrar aqui e interferir nessa cultura, a gente está criando a nossa própria cultura e estamos vivendo uma religiosidade distante do mundo. E o mundo olha para nós, e o pior é que aqui, eles olham para aquela cultura e vê a igualdade. Eles não sabem mais diferenciar. Quem são eles? Né? Porque eles fazem tudo que a gente faz. O que nós estamos produzindo? O que nós estamos vivendo de cristianismo? Nossas igrejas são iguaizinhos. Você vai para o shopping, aí tem lá lojas, né? Com seus compartimentos. Você vai nas igrejas, as igrejas também têm suas lojas, seus compartimentos. Igualzinho. Se lá vai ter o McDonald's, aqui nós vamos ter o Mac Jesus. Vamos viver aqui fechadinho no nosso mundo gospel. Vamos criar uma igreja onde todo mundo pode entrar e viver trancadinho aqui dentro. Porque assim a gente... É isso que Jesus estava ensinando? Nós estamos aculturando Jesus ao nosso modelo de igreja capitalista, americanizada. João não está dizendo que toda a cultura do mundo é totalmente pervertida. Nem mesmo está dizendo que tudo que há no mundo é maligno. Por exemplo, ele não diz que não podemos amar qualquer coisa que esteja no mundo material, naquilo que a gente pode tocar. Ele diz, é importante entender o que ele diz. Ele diz que não podemos amar o que procede da cobiça. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e da ostentação dos bens. Ele não diz que não podemos sentir, por exemplo, amor ou interesse aos animais. Ele não diz que não podemos sentir um amor pelas coisas criadas, florestas, riachos, fontes, praias. Ele não diz que não podemos admirar ou amar o que Deus fez, o que Deus criou. Não é disso que ele está dizendo. Também não está dizendo que não podemos amar nenhum dos habitantes do mundo. Não pode amar sua esposa. Esposa, você não pode amar sua... Ele não está falando disso.
Ele não está dizendo que nós não podemos amar nossos filhos, que nós não podemos amar nossos parentes. Nem está dizendo também que nós não podemos obter bem algum neste mundo, recursos para prover nossas famílias, que não podemos trabalhar. Não está dizendo isso, que não podemos construir uma casa para morar. Ele está falando da cobiça. O que ele está dizendo é que não podemos e não devemos amar as coisas que são procuradas com o fim de satisfazer o apetite de nossa carne, a luxúria, a glutonaria, a bebedeira, preguiça, nem o apetite dos nossos olhos. E aqui se refere a tudo aquilo que a gente vê, e que a gente se torna prisioneiro disso, começamos a perseguir isso. Por exemplo, pode sim alguém ver uma mulher, um homem ver uma mulher, e ficar tão apaixonado por seus olhos por uma mulher que acaba adulterando. É disso que ele está falando. Não se deixa se tornar prisioneiro, cuidado com a cobiça dos teus olhos. A cobiça do orgulho, né, da ostentação. Quando nós começamos a permitir que o nosso coração deseje riquezas, eu começo então a buscar as roupas mais caras. Eu não me contento em ter uma roupa, eu quero ter uma grife. Por quê? Porque eu quero ostentar. Lá no fundo as pessoas precisam ver que eu uso Pierre Cardin. Vocês viram que eu sou antiquado mesmo, né? Tenho que comprar o melhor carro, se possível a Ferrari, né, como diz aí. Eu quero que as pessoas vejam, né? Olha como eu sou próspero. Ele está falando disso. O apetite da nossa carne, o apetite dos nossos olhos, o apetite pela ostentação. Esses são objetos desejados, segundo João, e procurado pelas pessoas do mundo. Isto é, por aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, que não optaram por abraçar a fé cristã. Esses objetos de desejo, segundo João, não deveria fazer parte da igreja. Mas você entra nesse mundo gospel, é exatamente isso que você vê. É isso que esse mundo está fazendo. Ostentação, disputa de mercado. Esses não deveriam pertencer ao nosso mundo cristão. Esses desejos, segundo o apóstolo João, não provêm do Pai, vem do maligno, ele diz. E nessa cultura paralela aí chamada gospel, a cobiça da carne, dos olhos, da ostentação, é cada vez mais notório. E não adianta a gente fingir que não é. É. O que se faz ali, não se faz com o fim de glorificar a Deus. Basta você tentar chamar um desses artistas gospel para vir aqui na igreja, para você perguntar para ele se ele vem. Ele vai te perguntar, você vai me pagar o cachê? 30 mil reais, 30 mil. Eu quero ficar no melhor hotel. Ostentação. Eles não querem também qualquer hotelzinho, não. Melhor. Tudo, né? Em nome da excelência. Né? A simplicidade da vida ensinada por Jesus não faz parte dessa realidade. O aumento de cristãos evangélicos, querido, ele não se iluda, despertou o interesse da cultura econômica que rege o mundo. Por nós cristãos. E essa cultura econômica que rege o mundo, ela adentrou no mundo cristão. E ela colonizou o mundo cristão. E ela usa do mundo cristão em nome da excelência, da prosperidade, da necessidade de lazer para os cristãos. Então nós precisamos ter lugares que são só para o cristão. Que só crente pode se divertir aqui.
que tem um campo, uma áurea nesse lugar sagrado, né? Os anjos do céu ficam acampados aqui nesse lugar. Ele é sagrado. Então, só crente entra aqui dentro. Então hoje, veja só, nós temos dois conflitos. O cristão verdadeiro. Porque aí você tem um conflito com a cultura que rege o mundo, que segundo Jesus ela te odeia, porque você não faz parte dela, você não vai sonegar impostos, você não vai entrar em acordo com uma vida em pecado, enfim, de maneira geral. Você vai sempre se posicionar como sal e luz, você vai estar ali para fazer diferença, mas ao mesmo tempo você começa como cristão a ter agora um conflito com esse submundo cristão. Porque você olha para esse submundo cristão e fala, não, eu não pertenço a isso também. Não é isso que Jesus me ensinou. Então a gente agora tem dois conflitos, né, com dois tipos de cultura. Eu vou concluir, nós vamos continuar à noite. Eu quero concluir afirmando que não existe uma cultura neutra. A cultura sempre refletirá a situação moral e espiritual das pessoas que a compõem. A cultura do mundo, ela jaz no maligno. Porque as pessoas que a constroem, em sua grande maioria, são ímpias. Elas não abraçaram a fé cristã. Por isso o inimigo interfere fortemente nessa cultura. E é por isso que o apóstolo então diz que ela jaz no maligno. A subcultura cristã reflete o domínio de um cristianismo distorcido de sua essência, de sua verdade, levando as pessoas para a morte eterna. Porque o cristianismo que não é cristianismo de Cristo, distancia as pessoas do Cristo real. E diante da realidade dos nossos dias, eu quero apresentar aqui um desafio a você, em nome de Jesus. Eu falo isso como servo deste Deus Altíssimo. Por amor a Jesus, seja um cristão que brilhe a luz de Cristo, tanto para o mundo, para essa cultura que está dominada pelo maligno, onde sua grande maioria não conhece o Evangelho, mas eu desafio você a ser um cristão também para este submundo gospel, dominado, né, pelo mercado e pela cultura econômica que rege o modelo do mundo. Seja um cristão que conduza vidas que estão perdidas a Jesus Cristo. Seja sal, seja luz neste mundo. Evangelize todas as pessoas que façam parte do seu ciclo de relações, pois a salvação delas depende do conhecimento da verdade. E eu vou dizer a você, tanto as pessoas que estão sem Jesus neste mundo, quanto as pessoas que acham que andam com Jesus, mas abraçaram uma cultura e não Jesus, estão perdidas e precisam do Evangelho. E você que conhece este Evangelho, você que conhece Jesus, fale a respeito de Jesus, mostre para eles quem é Jesus de fato e verdade. Muitas estão enganadas pelos falsos pastores, por um Jesus aculturado. Jesus é a única verdade, a única salvação. E é o único que tem as palavras verdadeiras. Que você possa propagar essa verdade. Seja um cristão como Jesus. E não se esqueça, Jesus sempre estará com você. Sempre. Que Deus te abençoe.